bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui ao meu lado, o Edivan Tunes, ele que é escritor e publicitário aqui nessa tarde com a gente, contando um pouquinho da história dele e falando desse livro que a gente vai conversar com vocês agora, viu? Prazer em recebê-lo, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mariane, boa tarde ao seu público, um prazer estar aqui no seu programa e vamos conversar sobre essa cultura brasileira, cultura caipira, sertaneja, né? Com prazer. Que gostoso. Bom, de caipira a universitário, dá uma olhada aqui, o pessoal que está em casa, aqui ó, olhando o livro. E eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, até para as pessoas entenderem um pouco mais, né? E eu garanto que as pessoas que estão nos assistindo, eu creio que, vamos colocar 99%, né? Curte, Sim. Na verdade, esse estilo de música, até porque é a nossa música brasileira, não é? Isso. Então, eu quando decidi escrever esse livro, eu pensei numa temática musical. Eu queria fazer um livro sobre a música brasileira. E como já existe muita coisa sobre MPB, sobre samba, e eu tenho raízes no interior, eu pensei, poxa, por que não escrever um livro sobre a música caipira e sertaneja? Que afinal é um gênero que conquistou o país, mas pouca gente sabe de verdade como tudo isso começou. Antes de escrever, eu conversei com algumas pessoas de idades diferentes, e eles diziam assim, isso aí começou com o Tunique e Tinoco, meu avô fala que foram eles. Mas, na verdade, essa história ela remonta à chegada da viola ao Brasil desde o descobrimento do país. Então, o Tunique e Tinoco, sim, foram muito importantes, mas eles vieram muito tempo depois, né? Então, essa pesquisa começou por aí. Como a viola chegou ao nosso país, que foi trazida pelos colonizadores portugueses, e os jesuítas usavam a viola para catequizar os índios. Então, eles tocavam essa viola, esse som diferente, os índios se aproximavam e havia então a oportunidade desse contato do europeu, né, com o nativo local para poder ensiná-los sobre essa cultura europeia que estava chegando aqui na nossa terra. Então os índios cantavam, batiam palmas, né, numa dança chamada cateretê, que mais tarde deu origem à catira, que é essa dança comum que nós vemos hoje em rodeios, em festas, né? Mas tudo teve esse início lá atrás. Olha só que bacana. E assim, essa pesquisa demorou quanto tempo para estar aqui, ó? Foi um ano de muito trabalho. Eu entrevistei duplas do passado, eu entrevistei produtores musicais, radialistas, li bastante sobre o assunto, né? Pessoas ligadas ao nosso folclore. Então eu trabalhava às vezes até 1, 2 horas da manhã escrevendo, reescrevendo, né? O livro tem 243 páginas, tem muitas fotos históricas que eu pude resgatar também essas fotos juntos a museus, e mesmo a familiares de duplas antigas, né, dos anos 30. Então é uma documentação que ajuda muito a pessoa a entender essa história, né? E eu procurei fazer o livro numa linguagem fácil de se ler, sem procurar muito ir pela crítica musical, né? Mas sim pelo lado histórico mesmo. Bacana, até aqui, ó, Léo Canhoto e Robertinho. Isso. Nunca nem imaginava, olha aqui. Isso é durante a filmagem de um filme chamado Chumbo Grosso, em que eles faziam o papel de mocinhos do Bang Bang, né, nos anos 70. Então eu falo da relação, em um capítulo da relação da música sertaneja com o cinema, né? Então quer dizer, não só da música, mas também no que envolve a música, né? Sim. A trilha sonora, enfim, é tudo dentro, né? Tudo. O livro tem vários capítulos, né? Então eu faço homenagem às vozes femininas. Bacana. Né? Eu faço homenagem aos As Galvão, as Galvão, a Inesita Barroso, as irmãs Castro. Inesita tem um programa lá na TV Cultura, né? Tem um programa, tá até aí, hoje. Quem esteve aqui no programa há um tempo atrás, que eu adoro, é o Arnaldo. O Arnaldo, ele é violeiro da Inesita Barroso. Sim. Muito bacana, um beijo grande para ele também. Que legal. Então, assim, quer dizer, tem não só as vozes de quando começou, mas também do que está na atualidade, né? O que faz sucesso. O momento atual, né? Então é uma história que tem o começo, o meio e momento atual, porque esperamos que essa história nunca tenha fim, né? Que ela vai continuando, vai evoluindo, vai mudando. E você colocou no livro, assim, mais ou menos o que é aquela coisa raiz mesmo, o sertanejo raiz, e o sertanejo universitário, até para as pessoas acompanharem, e o que foi essa evolução, como foi isso, como que as pessoas hoje, elas veem hoje a música universitária? Sim, eu coloco exatamente isso que você mencionou, desde o começo, quando era apenas música caipira, como que essa evolução, essa evolução aconteceu nas cidades. O Brasil foi se urbanizando, então as pessoas foram mudando para as grandes cidades e essa música foi se fundindo com ritmos dos anos 60, como a Jovem Guarda, que era romântica. Então ela começou a ter um outro viés. A temática dela antes era rural,
falando do campo, do sítio, Sim. da fazenda. E depois, com a urbanização do Brasil, com a criação de Brasília, houve uma mudança de mentalidade, né? E entrou o romantismo, entrou a influência do pop internacional e a temática mudou para o romântico. E eu falo disso no livro. Mas isso não quer dizer que essa música que começou falando do campo, ela não merece espaço hoje em dia, muito pelo contrário. Ela é a origem, é a nascente. Né? Eu acho que tem muito pouco espaço na mídia para a música caipira mesmo, a música de raiz. Como você falou, tem o programa da Inesita, tem o programa do Rolando Boldrin, um ou outro, mas é muito pouco, porque Sim. a viola foi a primeira manifestação musical do Brasil. Então eu acho que ela merece mais espaço. E é engraçado que mesmo nos shows da atualidade, como tem aqui vários que foi citado, né? Sim, João Bosco artistas. Vinícius, Daniel, enfim. Sim, Esses, vamos colocar uns caras mais novos aí, Vitor e Léo, Jorge Mateus, enfim, esses caras que estão aí na atualidade, Lua Santana, Michel Teló. Todos os shows não falta uma música raiz. Isso é É ótimo. impressionante. Isso é ótimo. Eu vou em vários shows gravar e eu vejo que não tem. Tem sempre aquela música raiz. Aquela música lá de trás, com aquela viola mesmo. Ótimo. Então, isso que é bacana, né? Essa geração nova, ela Mesmo ela com essa geração nova, reconhece. exatamente. Eles sabem que se não fosse esse pessoal lá atrás, eles não estariam aqui. Então é muito bom quando uma dupla nova resolve fazer um tributo a esses compositores do passado, até para as gerações novas conhecerem, que não é só o romântico, mas também existe toda uma história aí para trás. Né? Eu geralmente, quando eu vejo isso também, fico muito feliz de você ter a mistura do atual com o que vem do passado, que é a nossa história, né? Então, reconhecer as origens. Sim. Então, é muito bom para o público e também para os artistas, os compositores, né? É verdade. Não, é muito bom. bacana. Tem algum músico em especial que você goste? Olha, desses clássicos, assim, a gente pode citar tantos, né? Mas tem uma que eu, em especial, acho muito legal, que é Saudade da Minha Terra. Ah, todo mundo gosta, né? Isso, que é do compositor do Goiá e do Belmonte, que era daquela dupla Belmonte e Amaraí. Sim. Então, a forma como ele retratou, a forma poética, a saudade do campo, Sim. as dificuldades de se viver numa cidade grande, ele conseguiu passar a emoção. É verdade. A letra tem emoção e a música também é muito boa. Então, quando tem essa junção letra e música, aí vira um clássico, como é o caso deles. E né? pode passar anos e anos e vai sempre ficar na história, né? Sempre. Assim, Gerações e gerações. Todo mundo gosta quando se toca, jovens, né, de qualquer idade, todo mundo sabe a letra. Né? E é uma realidade, o brasileiro ele tem uma ligação muito grande com o campo. Nós somos um país ainda agrícola, né? A exportação do nosso país, na maioria, são grãos. Se não fosse essa exportação agrícola, o PIB do nosso país seria bem menor, porque nós não temos uma indústria tão representativa. E essa coisa de ter preconceito contra, que eu falo isso no livro, contra o que vem do campo, contra a música caipira e sertaneja, é uma bobagem. Porque não adianta o brasileiro querer ser americano, né? Querer gostar só do que vem de fora. Ele tem que gostar de suas próprias coisas, ter orgulho de ser brasileiro e ter orgulho da música caipira, como ter orgulho do samba, como ter orgulho do forró, do chorinho, que são manifestações nossas, né? Eu sempre vi por esse ângulo. É verdade. As outras músicas podem tocar aqui, sim, mas a gente também não precisa endeusar essas pessoas que vêm de fora e negligenciar ou diminuir o que é nosso, né? Eu acho que não precisa. E esse livro, na verdade, foi para as pessoas não esquecerem, né? Da onde vem tudo isso. Esse foi um resgate, o resgate do objetivo do livro? É um resgate cultural e uma forma também popular de se contar essa história, porque eu não sou um crítico musical. Eu agi como um repórter. Sim. Então já foram escritos alguns livros sobre a música caipira, mas com uma linguagem muito pesada, muito de crítica musical. Então o leitor comum começa a ler e se entedia. No meu caso, algumas pessoas que leram o livro me falaram, é muito legal de ler porque você vai numa sequência histórica, fica fácil de entender, né? As fotos também ajudam a contar essa história. Então eu estou contente com o resultado, com o retorno que eu estou tendo do público, né? Que leu. Que bacana. Tem uma idade aí, uma faixa etária para o livro, não? Não, eu tenho pessoas assim de todas as idades lendo, né? E comentando favoravelmente. Bacana. Está aberto ao público em geral que gosta de ler, né? E gosta também da nossa música. Da nossa cultura. Da nossa cultura, claro. Me conta, Edivan, as pessoas que estão nos assistindo podem adquirir? Ah, sim, para adquirir o livro, ele está à venda nas livrarias de shopping, né? Saraiva, Siciliano e também pelos sites dessas livrarias. Então a pessoa vai receber pelo correio, pode comprar pela internet também e se ao visitar uma livraria, com certeza vai encontrar, né? Edivan, e você é da onde?
Eu nasci em Goiânia, mas moro em São Paulo há mais de 20 anos. E Goiânia é uma cidade onde também a música sertaneja, a música caipira tem muita voz e vez, né? Então eu cresci ouvindo. Minha mãe gostava muito do Tonico Tinoco, ligava o rádio o dia todo. Sérgio Reis, todo esse pessoal, né, das outras gerações. Então eu cresci ouvindo isso também, embora eu ouvi muita música MPB, mas eu tenho um apreço muito grande por essa manifestação cultural popular, né, porque a viola veio de gente simples, gente do campo, conseguiu chegar na cidade, conseguiu espaço na mídia, enfrentando preconceitos por ser do interior, Sim. que é uma coisa absurda, né? Ter preconceito contra as pessoas do próprio país. Mas isso acontece ainda no Brasil, enfim, tomara que com o tempo a gente supere, né? É verdade. Então, a minha origem foi muito ligada a ouvir esse tipo de música. No campo, né? Muito bem. Edivan, me conta uma coisa, além desse livro, quais foram os outros? Esse é o meu terceiro livro. Eu já havia publicado um sobre frases de para-choque de caminhão, que é um resgate também de uma cultura popular que estava morrendo. Eu entrevistei durante 2 anos os caminhoneiros em postos de gasolina e consegui resgatar e fiz esse livro com apoio da Lei Rouanet. Que bacana! As melhores frases de para-choque de caminhão. Qual foi a melhor frase que você viu no livro? Tem muitas engraçadas. Tem alguma engraçada assim que essa te marcou, assim, para-choque de caminhão, você olha no para-choque e fala, meu Deus, né? Que engraçado. Tem muitas frases assim que até seria, se eu citar uma, né, ou outra, mas então uma que você lembra das agora. 300, assim. Não, mas lembra uma agora, assim. Tinha uma que é assim, pinga na roça é cana. Não, aliás, pinga, cana na roça é pinga, desculpa, cana na roça é pinga, pinga na cidade é cana, né? É mais ou menos isso. Boa, né? Gostei. Se você beber, tem outro que é assim, filho de rico é playboy, filho de pobre é office boy. Né? Então o caminhoneiro é assim, ele joga as frases numa crítica social, claro. Num linguajar bem popular, bem direto, né? Faz a crítica mesmo, e essa tradição estava desaparecendo. Porque as transportadoras proíbem agora de se escrever a frase, porque por uma questão até de estrada, de você ser multado, enfim, proibiram. Então essa tradição estava sumindo e a gente conseguiu resgatar nesse livro. Olha, né? Que bacana! E o pessoal também pode adquirir? Esse livro ele foi feito via Lei Rouanet, então ele foi distribuído para as bibliotecas, né? Ele foi com apoio cultural, então ele não estava à venda no caso. Né? Poderia estar, né? Eu espero fazer uma nova edição dele agora, e aí sim colocar para o público à disposição à venda. E o outro livro? O outro livro foi um livro de humor, chamava-se Como Enlouquecer um Político, em que eu criava umas frases assim, ironizando a classe política brasileira, né? Foi mais um desabafo pessoal, foi o meu primeiro livro, né? Era um pouco de crítica ao que a gente vê nesse país aí, tanta coisa, né, fora do lugar. Sim. Mas agora eu estou pegando um caminho assim mais para essa coisa da pesquisa popular mesmo, da cultura, e eu pretendo seguir por aí, né? Olha então, só. fazer outros livros em que a gente possa resgatar valores da cultura brasileira. E é o que está precisando, né? Está faltando demais, Está faltando. Para você ter uma ideia, por exemplo, os filmes americanos, o que eles arrecadam aqui, teve um filme americano, não vou citar o nome, ele arrecadou 11,5 milhões de reais em uma semana de exibição no nosso país. Imagine o que ele arrecadou em um mês. E esse dinheiro ele vai para um produtor americano. Né? E qual o conteúdo desse filme? Basicamente era violência. Então, quer dizer, eles trazem esses produtos para cá, ensinam o que é de ruim para os nossos adolescentes, né? E não deixam nada no país. Quer dizer, na minha opinião... a influência errada. A influência errada. Agora, por exemplo, uma orquestra de violas que queira gravar um CD no nosso país, leva 2 anos batendo de porta em porta pedindo contribuição. É verdade. Então você vê que tem alguma coisa errada, né? Na minha opinião, eu acho que todos esses filmes violentos, produtos chamados lixo cultural, eles deveriam ser sobretaxados para se criar um fundo em favor da nossa cultura. É verdade. Eles podem passar um filme violento no Brasil? Sim, mas que paguem por isso. Né? Porque o nosso país não é campo de teste, a nossa juventude não é cobaia, né? Para o cara lança um filme que só tem metralhadora, bomba, isso é diversão? Né? Onde que está o conteúdo? Onde que está a imaginação? Onde que está a arte e a criatividade? Não tem, né? Não tem.
Então, eu acho que a gente... E aí a gente vê coisas acontecendo aí nas grandes mídias, diariamente, a cada minuto. E fica perguntando. E se pergunta, por de onde que veio que isso? acontece isso? O que está acontecendo nesse país? Jogos violentos, filmes violentos. Sim, eu acho então, também. eu acho que eles podem trazer o produto deles, mas traga um produto inteligente, que faça as pessoas pensarem, faça as pessoas crescerem, e não simplesmente para deseducar, pegar o dinheiro e ir embora, né? Eu acho que está faltando uma atitude do brasileiro de dizer assim, eu gosto do que é do nosso país e eu não vou aceitar no meu país coisas sem valor, lixo cultural. Se todo mundo parar de assistir, eles mudam, né, o conteúdo. Eles vão melhorar o conteúdo, vão trabalhar em cima, eles estão com preguiça. Eles estão mandando esse lixo e a gente está achando ótimo. Né? Os adolescentes acham lindo, né? Para eles está tudo bem. Pois é, pois é. E aí vem o livro, né, de Caipira a Universitário, justamente para estar trazendo, resgatando, né, a música raiz, resgatando da onde vem essa viola, que não tem quem não goste, né? Às vezes vem no programa o Arnaldo, vem o Rafael Schmidt, vem o pessoal aqui, toda a região de Bragança, que tem músicos excelentes aqui, com uma viola maravilhosa, vem no programa, não tem quem não se emocione. Eu fico arrepiada, assim, quando eu escuto aquela viola tocando. Eu vejo que tem uns amigos, o Du e Michel, que é uma dupla que está crescendo, é da de Bragança, está crescendo bastante aí, em todo o Brasil. E eles, quando o Michel começa a tocar viola, não tem quem não pare, assim, tudo que está fazendo para olhar ele tocando a viola. Fantástico. Então, quer dizer, é envolvente, exatamente. Então, assim, é resgatar mesmo, né? Aí depende de nós, não é? Depende de nós aí também a não deixar outras coisas, não deixar morrer. Valorizar. Valorizar. E Bragança, inclusive, tem 2 orquestras de viola, né? A do Rio Jaguari e tem a Orquestra Bragantina de Viola. Então, são pessoas que fazem um trabalho voluntário. Nossa, tô com saudade deles aqui no programa, hein? Faz tempo que eles, nossa, acho que faz um ano mais ou menos. Então, olha só. Verdade, tô esperando eles aqui no programa, viu? Trazê-los aqui pro público, né? O pessoal vai gostar bastante. Que bacana. Então, olha, o pessoal que tá em casa, que quiser saber um pouquinho mais do livro, tá? É só entrar aí no site aí da Saraiva. Da Siciliano, entrar no site, você pode adquirir aí o livro e com certeza você que está em casa vai adorar. Eu tô aqui folhando, tô conversando com vocês, eu tô olhando aqui, tem muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana, tem fotos também ilustrativas. Nossa, o Sérgio Reis aqui tá bem novinho, hein? 77, né? Uau! Olha a Roberta Miranda, a Sula, nossa, muito bacana mesmo. Agora as Galvão é uma coisa assim que, quando foi que um amigo nosso, Naldo Barretos, ele sempre também entrevista toda essa geração. Sim. E ele fala que aprende a cada minuto. Um minuto que você fique com essas pessoas, você vai acabar aprendendo muitas histórias. E tem uma coisa no livro que é legal, que é o seguinte, que são causos engraçados que aconteceram com os artistas. Que bacana. Causos reais, né? Que é aquela coisa assim, a última hora falta energia, o carro que eles estão viajando quebra, os músicos não aparecem, e agora o que fazer? Imagino. Então tem um caso, por exemplo, da dupla Vieira e Vieirinha, que fizeram muito sucesso com a moda de viola, foram descobertos pelo Tunico Tinoco. O primeiro show deles foi em Catanduva, e o Tunico Tinoco abriu, né, a apresentação e chamou Vieira e Vieirinha, eles ainda adolescentes. E eles começaram a tocar a viola e olharam aquele público, né, de olho neles, ficaram tão nervosos que se viraram de costas para a plateia. Eles eram do interior muito tímidos, então o Tunico e o Tinoco entraram, né, desviraram eles para o público e eles começaram a tocar de novo, viraram de costas. Então é um caso real, né, de que acontece ali ao vivo, né? E ficou para a história a timidez dessa dupla, né? Que, aliás, uma dupla fantástica, Vieira e Vieirinho, deixou grandes sucessos aí. É verdade. Que bacana, gostei, Divan. Mas olha, fica convite para você voltar mais vezes, tá? Nas próximas edições aí dos livros. Para a gente estar divulgando, porque cultura a gente não pode deixar, né? Tem que divulgar sim, tem que passar para o nosso público, para as pessoas também acompanharem e não deixarem morrer toda essa nossa cultura. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade. O pessoal que está em casa, quiser conhecer um pouquinho você nas redes sociais, que hoje tem uma página do livro no Facebook, de Caipira Universitário, onde eu posto vários vídeos, né, de duplas do passado e atual, com comentários sobre essas canções. Aí a pessoa pode entrar, pode assistir, pode curtir, pode escrever. De Caipira Universitário, está no Facebook. É uma página, uma fanpage do livro aí. Muito bem, o pessoal interagir. Divan, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês e ao público também. Valeu aí pela oportunidade. Obrigada, uma boa tarde para você. Bom, e eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho. Você que está em casa, não